Boa tarde, todos bem? Que maravilha, né? Depois desse evangelho, dessas preces e radiações, que agora, nesse momento, nós consigamos continuar conectados e para mais uma reflexão que é tão importante para nós, que é a família. Então, que nós possamos refletir sobre a nossa importância e sobre a importância da família. Então, num primeiro momento, nós vamos ver o que a doutrina espírita nos diz sobre a família. E, num segundo momento, nós aqui, nessa prática, né, nessa escola da família, nessa escola da vida, nós no ambiente familiar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o capítulo 14, que fala sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, ele fala sobre piedade filial, quem minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, lá no esse capítulo 14, a parentela corporal e a parentela espiritual, no item 8, especificamente no segundo parágrafo, nos traz a seguinte mensagem: os que encarnaram numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, olha só, olha aqui o primeiro mensagem já diz para nós ali: espíritos simpáticos ligados às relações anteriores a essa. Né? Aí começa já mostrando a importância da família. E por que nós estamos na família? Vamos na sequência. Mas também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, tem aqueles também que se dizem, às vezes, né, quem já deve ter ouvido, eu me sinto estranho, né, parece que eu não sou dessa família, né? Então, aqui é uma das explicações, né? Joana de Ângeles, uma outra mensagem, do livro Constelação Familiar, psicografia de Givaldo Franco, no capítulo 1, os primeiros passos, no parágrafo 10, nos traz a seguinte mensagem. Eu vou dizendo aqui de onde está sendo a fonte, para nós entendermos que isso não é um achismo, tá? Existe uma fonte que nos explica, né? Então, é importante a gente saber de onde está vindo essas mensagens. Ela diz assim: esse grupamento familiar, no entanto, não é resultado casual, não é por acaso. Então, essa família não é por acaso. De encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Olha essa mensagem. Então, nós, não é nada casual, isso há uma programação, nós, quando estamos lá desencarnados, né, nós estamos lá na erraticidade, então a gente há um planejamento onde nós temos coisas, né, a acertar, então a gente se reúne, vamos retornar, vamos encarnar nesta família, porque aí será o nosso progresso, nós vamos aprender um com outros e vamos ajustar algumas coisas que ficaram para trás. Né? Então, nós temos várias oportunidades. E aí nós continuamos. Olha a importância da família. E ela continua. Analisando-se, portanto, as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram
com responsabilidades a cumprir juntos, família, responsabilidade, evolução, juntos. Não é nada individual, juntos, família, juntos. Constatam a excelência do cometimento, que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros transatos, que já passou, anteriores, né? Facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Joana de Ângeles nos diz no livro SOS Família que é um grupo de espíritos normalmente, olha a família, normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação. Vejam só, o aprendizado aqui. Nós estamos aqui na nossa família porque nós precisamos, porque nós somos necessitados, desajustados, e temos um compromisso inadiável de ajustarmos tudo isso que temos a reparar. Então, a família é uma escola, é o nosso primeiro núcleo, é a base de tudo. Há muitas, a gente vê bastante, né? Tem bastante temas, palestras excelentes, livros excelentes que falam sobre a família. E assim mesmo, isso é um parecer, o que eu acredito, tá? Que ainda é pouco. Tamanha a importância nessa pesquisa da família, o que a gente vive diariamente, é pouco. Precisamos falar mais e refletir, cada um de nós refletir sobre a família, qual é o nosso papel na família, a importância de uma família. Essa família envolve tudo. Não é a família só no lar, aqui na minha casa, na nossa casa, né? É a família, tem tios, primos, avós, enfim, todos. E a família espiritual. Então, desse estudo, né? O que a gente pode, a partir dessas mensagens, o que a gente pode chegar a uma conclusão, vamos dizer, simples, que a família é um projeto que se inicia lá no plano espiritual. Primeiro ponto, a família inicia lá no plano espiritual. Lá no início a gente falou, né? Tem a mensagem do Evangelho. A programação, né? Nós desencarnados programamos, e aí nós estamos aqui. Então o projeto começa lá no plano espiritual, antes mesmo de nossa encarnação. É nesse plano que nos unimos aqueles que farão parte da nossa jornada terrena, com o objetivo de aprender e evoluir juntas, coletivo, em sociedade. Viver coletivamente, não individualmente. Claro que cada um de nós tem a sua individualidade, mas na família nós vamos praticar, trabalhar em conjunto, viver em conjunto. É difícil? É. É difícil? Sim, é difícil. Porque nós ainda somos difíceis. Né? Outro ponto. Cada um de nós possui a família necessária para o nosso progresso. Então, assim, temos exatamente a família que merecemos. Então, nós estamos nessa família porque é ela que nós vamos nos ajustar. Ah, mas eu queria ser daquela família. Não, a tua família é essa. Então, a tua responsabilidade, o teu compromisso é se ajustar nessa família. A outra família é outra família, ela tem a configuração dela, ela tem as situações dela, embora sejam muito parecidas, mas cada família tem a sua configuração. Cada família tem lá os seus ajustes. Então, a minha família é essa, então eu tenho que vibrar, eu tenho que fazer todo o possível em melhorar, em ser diferente, em amar, perdoar, enfim, várias coisas nessa família que eu estou. A família,
que essa criação divina nos proporciona o crescimento e desenvolvimento, e Deus, em sua misericórdia, nos deu o véu do esquecimento, justamente para que nós possamos, nessa família, não nos lembrarmos de nada que nós possamos ter cometido de equívoco, que nós poderemos ter feito de errado, e que ficaria muito mais difícil para nós, ainda nas nossas imperfeições, poder se ajustar a essa família, aprender com essa família. E é no seio familiar que temos a oportunidade de aprender e a praticar o amor, a paciência, o perdão, a tolerância. Olha o que o Evangelho nos disse, né? O Evangelho nos trouxe muita informação. E a família é cooperar. Precisamos cooperar um com os outros. Praticar o amor, como foi dito no Evangelho. Muitas vezes, não que não precise, mas às vezes se acha, né? Nos achamos no direito de, ao invés de escutar, nós emitimos opiniões que talvez vai até agravar a situação. E aí nós deixamos de praticar um pouco, né, o amor, porque nós não estamos escutando aquela pessoa primeiro, para depois, quem sabe não, poder ajudá-la. A gente tem que praticar o amor, essa caridade. Esse é um exemplo muito bem dado ali no Evangelho. Paciência, meu Deus. Paciência, né? Essa é a dificuldade. Quantas vezes nós ficamos impacientes com, às vezes, um simples comentário de alguém, entendemos como uma crítica, e aí a paciência já foi. Ou, às vezes, aquele filho que, assim como nós um dia fomos criança, fomos adolescente, e cometemos um equívoco, e aí nós ficamos extremamente impacientes, intolerantes, e não resolvemos a situação. Não auxiliamos aquele filho, não ajudamos, não fomos caridosos. É difícil, né? Mas a gente precisa trabalhar isso. Para isso serve a família. E a família, ela é tão difícil, diferente do ambiente social. Por exemplo, no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é mais fácil, né? Nós vestimos ali nos moldamos aquele ambiente, e aí nós somos, às vezes, né, somos bem educados, somos pacientes, tranquilos. O difícil é manter esse padrão no ambiente familiar. Esse é o mais difícil. Ali, onde nós nos conhecemos, onde nós sabemos as dificuldades de cada um, vamos usar o nosso termo, né? O defeito de cada um. A gente sabe a qualidade também, mas aí vimos mais os defeitos, né? E é no ambiente familiar que se treina isso. Para que lá fora a gente possa ser o que nós somos dentro do nosso lar. Compreensivos, amorosos, coerentes, pacientes, educados. Começamos no nosso lar, nesse núcleo, e levamos para fora. Essa é a base. A família é início de tudo. E cooperação, essa é a base para o progresso familiar. Cooperação. Por que cooperação? Porque nós precisamos realmente cooperar um com os outros. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Precisamos cooperar. É uma cooperação. Um ajuda, um auxilia o outro. E aí, vamos chegar numa perguntinha que eu fiquei pensando, depois desse estudo, e assistindo outras palestras, lendo alguns livros, eu fiquei perguntando, né?
De que forma estou cooperando, contribuindo para o progresso da minha família? Porque a gente fica sempre pensando, nós ficamos pensando assim, mas eu sou incompreendido. Mas, puxa, eu estou cansado, ninguém me ajuda. Pois é, só eu tenho que melhorar. E são vários questionamentos que a gente faz no dia a dia. Por que aconteceu isso? Por que fulano isso? Por que ciclano aquilo? Eu falei para o meu filho, falei para o esposo, para a esposa, enfim. Mas, e nós? Quando ficamos só pedindo essa entrega, essa cooperação dos outros na família, o que nós estamos fazendo para cooperar com eles? O que eu estou fazendo para agregar, aproximar essa família? É uma reflexão que a gente deve fazer diariamente. É trabalhosa, mas temos que fazer. Nós precisamos parar de colocar a responsabilidade nos outros, onde a responsabilidade é nossa. Porque nós só podemos modificar algo que esteja ao meu alcance. Eu não posso mudar algo do fulano, do cicrano. Não. Eu me conheço, eu só posso mudar eu. Então, qual o papel? O que eu estou fazendo de bom para essa família? Pensemos nisso. Eu estou agregando. Eu tenho um grande problema familiar, enfim, com o filho, que for, com esposa, parente, tio, primo, enfim. O que eu estou fazendo para auxiliar essa pessoa? O que eu estou fazendo para agregar? Eu estou fazendo bem? Eu estou orando por essa pessoa? Eu estou ouvindo ela? Então, isso é importante, tá? Então, em vez de nós ficarmos questionando por que os outros não estão cooperando, nós invertemos. O que nós não estamos fazendo? Então, em vez de exigir doar, muitas vezes cobramos respeito, amor e compreensão de nossos familiares, mas esquecemos de oferecer o mesmo. É uma troca, né? A gente pede. E o que eu estou dando? Só quero receber? Então, a gente fala do final do dia, você já deve ter ouvido, quem não ouviu, tem o Santo Agostinho que diz, né, que todas as noites ele fazia um questionamento, o que ele tinha feito no dia de bom, o que aquilo tinha ajudado, auxiliado alguém, o que ele tinha feito de bom. E o que ele não fez, né, o que ele deixou de fazer, no outro dia ele ia tentar fazer. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não vai conseguir todos os dias ser aquele, né, exemplo, ainda não. Mas nós precisamos trabalhar isso. Como? Antes disso, eu tenho aqui um ponto que eu ia passando. Nós já ouvimos também falar que as famílias de antigamente eram melhores. Nós lá, os pais, avós, até nós mesmos, mas antigamente as famílias eram outras, as famílias eram melhores. E aí a pergunta é assim, será que as famílias mudaram ou somos nós que mudamos? A família é família. Nós é que fomos mudando. Alguns exemplos. O dia a dia. Mas eu preciso trabalhar, preciso. O trabalho traz o sustento, o alimento. Eu estou correndo atrás de emprego, continua. É necessário, o trabalho faz parte da vida. Faz parte das leis divinas. Mas o excesso é que complica. Porque no excesso eu deixo de jantar,
Muitas vezes eu deixo de tomar um café porque eu estou trabalhando e eu esqueço da família. Eu não tenho tempo para a família. Aí eu coloco o filho lá na escolinha, que também é importante, só que chega no final do dia, que eu vou conversar com a família, pegar meu filho, esposa ou esposo, enfim, vamos conversar, vamos nos reunir, vamos ver como é que foi o dia, enfim. Não posso porque eu tenho outro trabalho agora. O ponto é, nós precisamos ter tanto assim, nós precisamos ter esse tempo com a família. Muitas vezes nós nos queixamos que os filhos, ou a própria esposa, esposo, alguém ali do membro da família, está diferente. Muitas vezes quem está diferente é nós, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de tudo. E aí nós vamos deixando a família de lado. Não podemos. Então a transformação foi nossa, não foi da família. A família está ali, é que nós nos transformamos. Às vezes, para melhor, ótimo. E, nesse caso, não tanto, né? Porque a gente foi deixando a família. Vocês estão escutando bem? Então, a mudança, essa foi, não é da família, foi nossa. E aí, aqui eu tenho outro, né? Que nós fomos nos individualizando. Um outro ponto que todos nós precisamos trabalhar, todos nós. Celular. Hoje nós somos reféns de celular. Muitas famílias não se comunicam mais se não for pelo celular. Gente, vamos ser honestos aqui. Quem já não falou com o seu filho, o filho lá no quarto, e eu lá na cozinha? Um de nós na cozinha, por exemplo. Fulano, vamos jantar? Olha, ele manda um WhatsApp e aí daqui a um pouco desce a criatura, né? Gente, precisamos estipular horário para o celular também. O celular é importante? Sim. Mas hoje o celular está virando comunicação da família, e a família não pode se comunicar pelo celular, a família tem que se comunicar olho no olho, conversando, olhando, olho no olho. O que está acontecendo? O que tu precisa? O que eu posso ajudar? Ou eu estou precisando de ajuda? Me ouve um pouquinho. Deixamos as mídias de lado um pouco na hora da comunicação da família, na hora do jantar, na hora do café. Vejam, comunicação, a tecnologia é importante, é muito importante, faz parte, mas o excesso do uso da tecnologia no ambiente familiar, ele atrapalha. Isso é fato, atrapalha. Deixamos um pouco o celular de lado nos horários de encontro familiar. Quem de nós nunca viu um grupo aqui no Face, seja que for o outro grupo lá, e todo mundo no celular, numa festa familiar? No lar. Essa comunicação sempre. Agora nós vamos começar assim, na outra fase, eu me empolguei um pouquinho. Que são ferramentas, porque como eu disse lá no NER, cada família tem a sua configuração, a ideia aqui, de forma de sem pretensão nenhuma, não é de trazer fórmulas, não nada disso, tá? Cada família sabe o que precisa ser ajustado, como ser ajustado, enfim, isso é particular daquele núcleo familiar. Mas a gente tem algumas sugestões que a gente vai estudando, porque nós precisamos também ajustar o nosso lar também. Todos nós passamos pelas situações semelhantes, formas diferentes, mas situações semelhantes. Comunicação, que eu falei anteriormente, essa comunicação aberta e honesta. Aberta e honesta. Converse sobre seus sentimentos, preocupações e expectativas.
Escute com atenção o que os outros têm a dizer, sem julgamentos. Essa é a comunicação que a gente tem que fazer o possível para ter no ambiente familiar. Respeito mútuo. Aceite as diferenças individuais e opiniões de cada um. Evite críticas e ofensas e valorize as qualidades dos outros. Foi comentado também no Evangelho. Claro que tudo tem que ter um limite, mas vamos escutar primeiro. A gente, em vez de escutar, a gente já sai pré-julgando. Não, escuta primeiro, escuta o que aquela pessoa tem a dizer. Empatia. Coloque-se no lugar do outro para entender os sentimentos dele. Coloque. Fulano está falando, o filho, né? Está falando isso, tá, mas vou escutá-lo, vou me colocar no lugar dele se eu estivesse na situação dele. Reserve os momentos para atividades em família, como refeições, passeios, ou simplesmente uma conversa. Simplesmente. A gente fala simplesmente, né? Mas quanto é importante uma conversa. Quantas coisas nós ajustamos com a conversa. Mal entendidos na família, naquele ambiente. Conversando. Vamos conversar? Pondo o seu ponto de vista, concordando ou não, mas conversando. Conversa. Conversa resolve, sim. Se não houver comunicação, se não houver conversa, não se resolve, porque cada um fala uma coisa, cada um disse isso, um diz aquilo, outro, e tá aí a conversa. Onde é que ficou a conversa? Vamos ficar só no disse. Conversa, olho no olho. Estabelecer regras e limites. Questão do celular, um exemplo. Regras e limites no ambiente familiar, extremamente importante. Demonstrar afeto, perdoar. Todos nós erramos, todos nós. E nós cobramos muitas vezes que sejamos perdoados. E nós perdoamos os nossos familiares ali, o membro da família, nós exigimos perdão. Ah, me perdoa, mas eu perdoo. Precisamos praticar isso. A busca do conhecimento nos auxilia. O que vocês estão fazendo? O que eu estou fazendo? Isso aqui eu estou buscando conhecimento para mim, para que eu possa praticar na minha família. E assim vocês. Então nós já estamos no primeiro passo. Estamos já no caminho. Reforma íntima. Leiam, estudem sobre a reforma íntima. Prática da prece no ambiente familiar. A eficácia da prece que ela tem. Cuidar nossos pensamentos. Quando nós cuidamos dos nossos pensamentos, nós estamos trazendo fluidos bons, como a prece, para o nosso lar. Leituras edificantes. Vídeos de palestras, filmes, nós temos aí a tecnologia nos favorece nisso. E aí, duas coisas que eu, se me permitir, que eu considero extremamente importantes, fundamentais para a nossa família. Colocar o Evangelho de Cristo no nosso lar. Ou seja, colocar Jesus no nosso lar. Que nós façamos o Evangelho no lar, essa ferramenta, esse nosso modelo e guia. No Evangelho está tudo aqui para nós praticarmos. Com certeza resolveremos os nossos problemas, dificuldades no nosso lar, na nossa vida. Então, Jesus no nosso lar. E para isso precisamos exercitar a vontade, colocar a nossa vontade em prática
para praticar. Com certeza a gente não conseguirá isso o tempo todo, porque ainda somos imperfeitos, mas estamos no caminho. E um dia faremos tudo isso aqui. Não duvidemos disso. Mas agora, que nós estamos aqui nessa escola vida, precisamos, sim, praticar. Praticar. Consigo o tempo todo? Não, ainda não. Mas com a minha vontade, eu vou insistir. Vou insistir, vou insistir, vou insistir, vou insistir. Porque eu fiz aqui uma observação que esse aqui é o caminho, esse é o caminho da nossa libertação. Aqui. Podemos ler infinitas obras, palestras, vídeos, ótimos. Mas aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Para encerrarmos, meus amigos, vou fazer uma prece. Nós agora vamos nos concentrar para irradiar toda a energia positiva para o nosso ambiente familiar, para a nossa família. É uma prece muito linda. Deus, te agradeço pelo Senhor ter permitido o encontro no mundo material dos espíritos que compõem a minha família carnal, para podermos vivenciar as experiências que cada um necessita neste núcleo de aprendizagem, que é a família. Que o espaço físico que moro seja cada vez mais um lar, indo além das estruturas físicas, que seja composto de amor, de harmonia, de paz, de alegria, de sorrisos, de afetos, de perdão, de companheirismo, de entendimento, de benevolência, para que possamos viver a felicidade no aconchego do nosso lar. Pai do universo, que a tua presença seja cada vez mais constante e forte em minha família e em todas as famílias, principalmente naquelas que necessitam da tua presença, para melhorar a convivência conturbada. Que os teus trabalhadores espirituais possam trabalhar a harmonia onde há discórdia, levar luz onde há sombras, alegria onde há tristeza, saúde onde há enfermidade, paz onde há conflito, esperança onde há desmotivação. Que as pessoas que têm algum tipo de discórdia para com a minha família possam sentir o teu amor, que o coração endurecido possa receber a tua luz. Fortalece, Senhor, a nossa paciência, para que possamos viver cada vez mais em equilíbrio. Fortalece a nossa esperança, fortalece cada vez mais os nossos laços de amor, fortalece cada vez mais a nossa fé. Fortalece a inspiração das mulheres da nossa família, nos exemplos da vida de Maria, com o seu amor incomparável. Fortalece a inspiração dos homens da nossa família na vida de José, com sua dedicação abnegada. Fortalece a inspiração nas crianças da nossa família, nos exemplos de amor da vida de Jesus. Amado Jesus, te rogamos que a tua luz esteja presente em nossas vidas, que o nosso lar seja uma fonte de luz. Proteja cada um dos membros da minha família das maldades que esse mundo físico apresenta e de causas espirituais inferiores. Te pedimos, Jesus, entendimento para que possamos viver cada vez mais em teus ensinamentos. Que quem chegue em minha casa possa sentir a tua divina luz. Que assim seja. Essa prece ela foi escrita pelo blog Jardim Espírita. Muito obrigado, irmãos. Espero ter contribuído e tenhamos certeza, todos nós precisamos vivenciar isso. Que podamos retornar aos nossos lares bem e com o pensamento do nosso objetivo e a nossa importância e responsabilidade com a família. Que assim seja.